Oi, gente, nós estamos aqui começando a nossa sessão de lives. Temos várias lives programadas aí para esse mês sobre diversos temas, num esquema assim que a gente responde. Então a gente vai trazer as principais dúvidas que surgem para a gente poder conversar com vocês. É muito mais uma proposta da gente fazer um bate-papo tirando dúvida do que a gente explanando muito o tema em palestra. Então mandem suas dúvidas aí com calma e parcimônia, né? Que elas vão chegar na gente. E hoje a gente vai estar com a Aline, também que é de casa, do Feminismo com Classe. E com muita classe a gente vai falar sobre exploração reprodutiva das mulheres, que é um tema ótimo para a gente abrir esse mês de maio, que é um mês que a gente fala muito de maternidade. Então, vamos achar a Aline, que está perdida por aqui. Achei. Vamos embora. Ok. Ó, gente, hoje a gente vai falar principalmente sobre questões que têm a ver com a exploração do corpo reprodutivo das mulheres. O corpo da mulher é um corpo que gesta. E esse é o principal motivo que coloca a mulher na posição que ela se encontra na sociedade ao longo dos séculos. Esse é o principal motivo que faz o patriarcado ser o patriarcado. Manter esse sistema de exploração do nosso corpo reprodutivo, que tem reverberações aí que redundam em privilégios de toda ordem para os homens, que são quem comandam esse sistema. E a gente pode falar, por exemplo, quando a gente fala sobre exploração do nosso corpo reprodutivo. A gente pode falar sobre o papel da mulher como a única mãe cuidadora, a gente pode falar sobre barriga de aluguel, a gente pode falar sobre a questão do aborto, a gente pode falar sobre exploração do trabalho doméstico, a gente pode falar sobre quase tudo que atravessa a nossa vivência de mulher e sobre a maternidade compulsória como essa mola que nos impulsiona para estar nesse lugar de mãe e esposa. Então é isso, vamos abrir e aí a gente, vamos junto, participação de vocês, que é para o negócio ficar bem legal. Sim, posso dar uma introduzida para quem não está muito acostumado com o tema. Qual é a melhor forma de introduzir esse assunto? Muito do movimento feminista moderno está acostumado a tratar pautas de forma individualizada, como se fossem todas as formas de opressão da mulher, mas como se elas não estivessem conectadas entre si como um contínuo. E uma dessas questões que tem ficado muito de fora das pautas individualizadas é justamente aquela que é a pedra de toque, digamos assim, da teoria feminista, não é? É a exploração reprodutiva, a exploração sexual. Ou seja, desde que as mulheres começaram a analisar a opressão das mulheres, em específico, nós fomos buscar bases, não só lá em Engels, mas em outros autores também, que falavam da divisão sexual do trabalho, né, que colocou as mulheres trancafiadas dentro de casa, como isso foi evoluindo com a evolução da propriedade privada, a evolução do capitalismo maravilhoso que a gente tem aqui hoje, e de que forma isso... Gente, está me ouvindo bem? Tem que falar mais alto? Está abafado, não é que está assim, tá meio no túnel, é porque está dando eco, talvez. Não é que está... Quer andar mais um pouquinho na minha casa? Vamos conhecer. Bom. É que nem aqueles programas. Então, vamos conhecer a casa. Então, quando as mulheres começam a teorizar sobre a sua opressão, o que elas vão descobrir é que houve um desenvolvimento X da sociedade, não é? Que ao longo da história colocou a mulher dentro de casa, trancafiada dentro de casa. Continua ruim? Dá para entender, Aline, vamos em frente. Senão você vai andar metade de Portugal. Vamos embora. Então, houve um desenvolvimento histórico da nossa sociedade que, com esse desenvolvimento, né, cada vez que a sociedade evoluía ou se desenvolvia para o que tem hoje, trancafiava cada vez mais a mulher em casa, reduzida ao trabalho de reproduzir, não só reproduzir como ter filhos, né, ter mão de obra, mas também reproduzir de fazer essa mão de obra conseguir trabalhar no dia seguinte. E é isso que a gente quer dizer com reprodução, não é só o reproduzir ter filhos, isso também, porque a mulher também foi, digamos, escravizada como se fosse um útero, não é? Como se foi reduzida a isso, aquela que deve ter filhos, né? Ter filhos dentro do casamento, ter filhos, seja na sociedade que eles
denominavam como matriarcado ou a sociedade matrilinear, em que as mulheres eram louvadas por serem parideiras, e esse era o lugar que elas tinham de ocupar. O lugar de poder era você ter filhos infinitamente. Então, essa reprodução e a reprodução de fazer essa criança crescer, ser responsável pelos cuidados, ser responsável por reproduzir a mão de obra da sociedade. Como é que a gente chegou à conclusão que isso era pedra de toque no movimento feminista? Não dá para falar de forma generalizada, porque para as mulheres brancas, por exemplo, que foram proibidas de trabalhar durante muito tempo, enquanto as mulheres negras já trabalhavam, não é? As mulheres negras trabalhavam não só antes da colonização, mas foram escravizadas também. Entretanto, esse trabalho, tanto, por exemplo, do lado das mulheres negras, sempre foi de reprodução, mais uma vez, sempre foi focado na reprodução das pessoas, sempre foi reproduzir, quando elas eram escravizadas, sempre foi reproduzir, então, mais seres humanos que seriam escravizados também, ou cuidar dos filhos da casa grande, não é? Ou trabalhar nas plantações. Essa é a divisão sexual do trabalho que a gente fala. As mulheres cuidam da reprodução da nossa sociedade. E as mulheres brancas, que foram colocadas nesse papel, né, de serem as princesinhas, serem esposas para casar com o príncipe encantado e serem empregadas para fazer o seu trabalho, não podiam trabalhar porque elas eram, afinal, delicadas e não aguentavam, eram inferiores. Mas, quando puderam entrar no mercado de trabalho, também foi para fazer uma extensão do que eles entendiam como obrigação da mulher dentro de casa. Era para ser secretária, era para ser, era para ser enfermeira, era para ser, mais uma vez, funções remuneradas de cuidado. E até hoje nós estamos um pouco nessa encruzilhada. A gente está falando, por exemplo, agora da pandemia do coronavírus, não é? E que as mulheres são as mais afetadas, não só dentro de casa, porque elas, trancafiadas dentro de casa, têm mais trabalho doméstico para fazer, são as que são mais sobrecarregadas com o cuidado das crianças, tenho que trabalhar, mas também tenho que ser a professora do meu filho, também tenho que fazer almoço para todo mundo, tenho que limpar a sujeira de todo mundo, tenho que cuidar dos doentes, não é? Mas também estão afetadas lá fora, porque elas são a maioria dos enfermeiros, por exemplo, são a maioria da classe de enfermagem, que lá está, mais uma vez, a função de cuidar dos outros, só que dessa vez remunerada. Segundo a OMS, não é a OMS, é a ONU, as mulheres são 80% na linha de frente no combate ao coronavírus, dentro da especialidade de enfermagem, técnicas de enfermagem, cuidadoras de modo geral. Então, até hoje a gente sente essa divisão sexual do trabalho, e quando a gente fala de exploração reprodutiva, né, é mais ou menos por aí que a gente está falando, mas vamos desdobrar isso ao longo da live com as perguntas que forem aparecendo. E é importante a gente falar também como essa socialização para o cuidado, ela atravessa a gente completamente e reverbera em todas as ações que a gente carrega durante a vida. Mulheres, elas entendem que seu único valor está quando ela está cuidando de alguém ou de alguma coisa. É a famosa Batalha da Mãe de Pet, que tem todo maio, né? Já tem até data marcada no calendário de treta. Mas por que isso acontece? Porque às vezes a mulher ela não tem um filho, mas aí ela pega o bichinho e ela tutela e transforma o bicho num filho. Ou é a planta, ou é o sobrinho, ou é o namorado. É como se fosse um filho. A gente tem profundamente inscrito em nós, na nossa socialização, essa necessidade de ser mãe de alguém, de alguma coisa, de dizer que está cuidando, que está maternando. E aí, e mesmo quando você vai para o mercado de trabalho, mesmo quando você está ocupando funções masculinas, entre aspas, né? Você, enquanto mulher, é colocada numa posição assim, mas ela é mais cuidadosa, ela é mais atenciosa, ela é mais organizada, deixa essa função para a engenheira fulana porque ela é mulher, né? Ela é mais organizada, ela vai fazer melhor, sei lá, esse croquis. De alguma forma, qual era a grande crítica que faziam a Dilma? Porque a Dilma, ela não aderia a determinados estereótipos considerados femininos, ela não se dobrava, ela não dava sorrisos, ela era dura, também é uma palavra estereotipada. Ela não tinha um comportamento que é considerado masculino, porque ela não cedia a esse estereótipo de fêmea e tranquila, porque a mulher não é, Sila? Tanto é que quando o Temer assumiu, a primeira coisa que fizeram
com a esposa do Temer, que agora me esqueci o nome, é dizer que ela era recatada do lar. Bela, recatada do lar. A imagem da mulher dos anos 50. Isso. Finalmente a fêmea que tem que ser fêmea, bela, recatada e do lar. Ó, vou trazer aqui uma pergunta que está falando sobre barriga de aluguel. E aí, é muito legal ter uns negocinhos aqui embaixo. Eu fico que nem aquelas idosas aprendendo a mexer. Ó, por que barriga de aluguel é um problema, mesmo quando é feita sem dinheiro envolvido? Aí, antes de eu passar a pergunta, eu já vou fazer dois apontamentos, que é bem rápido até, que é para a gente pensar, e a gente tem vários textos aí que a gente está publicando ao longo da semana, que, gente, independente se é por amor, se é por dinheiro, barriga de aluguel é venda de ser humano, tá? Parem para raciocinar sobre isso. Tem uma criança ali, e aí alguém deu um dinheirinho para aquela criança, para aquela mãe, né? Ou mesmo que não deu dinheiro, fez uma chantagem emocional qualquer, por favor, seja você não te custa nada, e aí pegou um ser humano para si e tá. É diferente da relação que acontece num processo de adoção e num processo de gestação. Então começa por aí. Segundo, que é muito louco se a gente for parar para pensar, essa necessidade absurda da pessoa passar os genes adiante, né? Tipo, não, mas tem que ser com a minha genética, tem que ter o meu cabelo, tem que ter o meu olho, a ponto de você se envolver, de você empregar dinheiro, empregar energia e colocar uma mulher para gestar, que não é uma coisa simples, em nome de você ter uma criança que tenha seu sangue. E aí eu queria, Aline, que você explicasse, inclusive, como é que funciona a questão da indústria da barriga de aluguel e, para além dessas questões mais éticas, que tipo de mercado barriga de aluguel movimenta para a gente realmente abominar esse tipo de prática? Acho que essa é uma pergunta interessante, porque vou começar por um ponto que eu ia falar antes e não consegui, e está conectado. Muitas mulheres dentro do feminismo não ligam a ideia da reprodução ao problema da reprodução e a exploração reprodutiva, porque muitas entram jovens, não é? E quando você não é mãe, você não consegue ter noção da dimensão que é isso, de quanto isso circunscreve a sua vida. E quando você pensa, todo mundo nasceu de uma mulher, não é? A outra metade da humanidade nasceu da primeira metade. E, aliás, a humanidade inteira nasceu de uma mulher, homem ou não. E então, quando a gente falava isso, ou seja, de que as mulheres não só estão no mercado de trabalho, como quando entraram no mercado de trabalho e até hoje fazem uma extensão daquilo que era o trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, que elas foram empurradas para fazer, mesmo aquelas que não fazem, são impactadas por essa divisão sexual do trabalho, pelo trabalho doméstico. Se as mulheres ganham menos, não é por nenhum motivo, né? Não é um teto de vidro misterioso que a gente não consegue entender. É porque primeiro se assume que a primeira responsabilidade da mulher é em casa. O primeiro problema que tiver em casa, quem vai sair não é o pai, vai ser a mãe, para cuidar do filho, para cuidar do avô doente, para cuidar da mãe que adoeceu, para, sabe, qualquer coisa. Então, isso vai bater também na barriga de aluguel. Por que é que existe uma indústria da barriga de aluguel? Primeiro, da mesma forma que existe a prostituição, que é sempre que uma mulher não conseguir emprego, ela pode, de alguma forma, mercantilizar o seu corpo. Ela pode vender a sua capacidade reprodutiva ou vender o seu sexo. Não é? É isso que está, basicamente, nivela, ou seja, mesmo quem não está dentro é nivelado pelo fato disso existir. E a barriga de aluguel, então, explora tanto a divisão sexual do trabalho, que coloca a mulher no seu lugar de oprimida, não é? Que beneficia metade, porque aqui a gente tem que buscar o conceito de dialética, vou lá buscar Marx, que só existem ricos porque existem pobres. Você precisa explorar uma metade para você ser rico. E a mesma coisa, se existem oprimidos porque existem opressores. Se as mulheres têm status baixos, é porque os homens têm status alto. Um é sempre conseguido às custas do outro. Não tem como você tirar a riqueza do nada, como não tem como você levar o status de metade da humanidade do nada. Não é? Então, existe racismo porque existem racistas. É sempre uma relação, tem que ter dois lados. E a barriga de aluguel, ela existe primeiro pela divisão sexual do trabalho, mas colocou historicamente mulheres como parideiras e cuidadoras, e mulheres que amam. Meu Deus, mulheres amam. Gente, a gente ama tanto, a gente quer muito, né, fazer um casal rico e milionário que não consegue ter filho feliz.
A gente ama tanto, a gente se arrisca, não é? Meu sonho, acordei e falei, vou ter vários filhos. Exato, então tem esses dois pontos, que ele aproveita da opressão da mulher, que é a mulher ser treinada a vida inteira pela maternidade compulsória, não é? Para acreditar que seu valor está em fazer o trabalho reprodutivo e fazer o trabalho doméstico, em ter filhos. A mulher que não é mãe não se realiza. Quando você começa a atingir uma certa idade, todo mundo começa a perguntar quando é que você vai ter filho, porque senão você vai morrer sozinha, e você por si não basta, né? Você tem que ter um outro ser humano, ou dar um ser humano para alguém. E, por outro lado, ele explora isso na mulher que tem capacidade de gestar e na mulher que não tem capacidade de gestar. É uma indústria, então, mesmo comercialmente ou não comercialmente, ou altruisticamente chamado, né? Ou seja, pela exploração emocional ou da chantagem emocional, sobretudo, uma prática que assenta na opressão da mulher. Ele surge, é um mercado que surge da opressão da mulher ser socializada para a maternidade compulsória e sentir que se não for mãe não vai ser feliz, não é? Porque as mulheres também... mulheres pobres. Porque as mulheres também que não podem ter filhos por algum motivo, elas se sentem quase como castradas, como se elas não tivessem nenhuma função, porque eu não posso ter filhos, sabe, sente culpa, sente que deve alguma coisa. Uma coisa é a mulher que não quer ter filhos, mas a mulher que por algum motivo quer ou acha que deve ter e não pode, isso é uma ferida muito profunda, porque a única coisa que nos ensinam que a gente serve, que tem que fazer é procriar, mas aí você não pode. E aí ela embarca, principalmente se ela tiver dinheiro, nas mais profundas loucuras, em função de atender uma necessidade que às vezes nem é uma necessidade dela, às vezes ela não está nem com vontade de criar uma criança. Ela só sente que ela tem que produzir aí esse fruto do patriarcado. E ela não para avaliar o que ela está causando, o que ela está pedindo. Porque a gente também tem uma questão que a maternidade é romantizada e muitos aspectos da maternidade são extremamente suavizados. O povo fala assim, nossa, a gravidez não é doença. Gente, é sim, tá? A mulher passa extremamente mal, assim. Tem muitas mulheres que levam com muita dificuldade 9 meses de gravidez. O povo não sai saltitando, e aí você vê aqueles vídeos do povo dançando axé e dando cambalhota. Isso aí não é necessariamente regra, não. Você pegar todas as suas células multiplicando para formar uma criança de 3, 4 quilos que vai sair pela sua vagina, isso não é uma coisa simples. Não, e tem outra coisa, Sila. Desculpa te cortar, tem duas coisas aí no meio, que uma eles falam sobre, ok, então a indústria não é má. Mas essa que é altruísta, tá tudo bem. Só que, na verdade, quando você regula a barriga de aluguel, você não está regulando esse caso altruísta, que é tipo, quantos por cento, sabe, da população é? Você está colocando mulheres em risco e legalizando uma forma que objetifica mulheres para atender o quê? Que porcentagem? Eles acham que isso é sobre direito LGBT, não é? E falam sobre isso como se fosse direito LGBT. Quando você tem que olhar que crianças fossem um direito, né? Como se crianças fossem uma primeiro coisa. Que criança não é um direito, né? Criança, que a gente está atravessando uma linha muito perigosa, que é criança tem um fim em si? Criança é uma pessoa ou criança é um direito de alguém? De alguém que efetivamente é pessoa e a criança não? Direito a ter filho, não, gente. Não, e depois o fato de que essa é uma forma, empurrar a barriga de aluguel para casais de lésbicas e gays ricos, ou aqueles que vão explorar altruisticamente, a mãe e a avó, é uma forma de heteronormativizar também casais LGBT. Também é uma forma de impor a heterossexualidade compulsória, não é que você só vai ser feliz, você só vai ser aceite quando você reproduzir aquele conceito de família atomizada que é o centro de consumo do sistema capitalista. Basicamente é isso. E quando você falou sobre gravidez não ser doença, usam muito essa retórica, não é? Para falar dentro da legalização do comércio de barrigas de aluguel. Só que esquecem que, na verdade, dentro da barriga de aluguel, muitas vezes, não é, a mulher é só um receptáculo. Eles falam isso, a mulher é um receptáculo, é um recipiente para gerar a criança. Então, ela toma hormônios para fertilizar, leva várias injeções, é uma coisa bem invasiva. Tanto é que não é raro, ou seja, a gravidez normal já tem risco, já pode ser um risco de vida, não é? A gravidez é risco de vida, tá, gente? Sim, e daquela que recebeu a
Aquela gravidez da mulher que recebeu hormônio, fertilizador, sabe? Todo esse tipo de injeção é um risco absurdo, porque não é raro, na verdade é muito comum as barrigas de aluguel, as mulheres, não é? Engravidarem de gêmeos triplos ou quádruplos por causa dos fertilizadores. E aí os pais podem obrigar a gestante a abortar. Por exemplo, tem duas crianças e eles só queriam uma, eles podem exigir que você aborte a outra. Ou eles podem deixar a outra para trás. E fica com a mãe, que normalmente já é de uma vulnerabilidade econômica e social grandíssima. E já tem filhos, normalmente, não tem condição de criar mais um. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, olha o nível de desumanização. Olha o nível de desumanização dessa mulher, amiga. Você imagina? Não, beleza. Ai, comprei, toma aqui esse dinheiro. Ah, tem 3, mas eu só quero um. Não, tira 2, tira 2. E não, esse aqui tá com problema. Esse aqui, ó, eu tô percebendo aqui, eu fiz os exames, ele vai ter, ó, problema, vai ter down, vai ter qualquer coisa. Não quero. Eugenia, pouco é bobagem. Tira. Porque é aquilo. Gente, crianças são pessoas. Ter filhos não é um direito de ninguém. Não tem direito a ter filho? Não tem. Pode ser que você decida ter, porque você tem essa capacidade. E aí você vai ter e tal. Boa sorte aos envolvidos. E pode ser que não aconteça. E é isso. Viva com isso. Não se pode ter tudo na vida. Né? A gente tem aí que aprender a lidar com as limitações também. Vai superar, vai viver. Adota o cachorro, tudo bem. No seu caso, a gente deixa você chamar o cachorro do filho. Agora, não pode. Vai, assim, entra na fila do processo de adoção. Existem formas, se é um desejo pungente e marcante, de você poder ter uma criança que você vai oferecer um lar, que você vai oferecer. Isso existe, não é possibilitado. A lógica que existe por trás de você querer um bebê com a sua cara, ela é intrinsecamente marcada, né, a ferro, por ditames do patriarcado de compulsória e de maternidade compulsória, que diz que você tem que ser aquela pessoa que vai exercer aquele papel e que vai oferecer aquele produto, porque aí você posa de família margarina. Ai, que lindo, olha meu bebê. Olha o status que essa criança já vem também, né? Isso é importante que você citou, Sila, porque é muito raro, eu pelo menos quase não vejo, estatisticamente quase não aparece, mulheres que são sozinhas, sabe? Não são casadas, não estão num relacionamento, estão vivendo com ninguém, e decide comprar uma barriga de aluguel, porque não tem filhos, e ela quer ter filhos. Não existe, normalmente, isso não é admitido, não é? Mas é porque são mulheres que estão em relacionamentos com homens, ou são casais gays, por exemplo, mas geralmente são um casal hétero, rico, está num relacionamento com um homem e já tem muitos anos, eles não têm filho, e aquilo começa a ser visto como um relacionamento falhado, porque nunca evolui para uma família atomizada. Então, é complicado. Então tá bom. Nem vou dizer que eu quase te removi da live. Mas foi sem querer. Eu tava aqui, será que fui eu? O que aconteceu? Não, gente, eu sou que nem aquele pessoal da Praça Nossa mexendo no computador. Ó, desumanização da barriga de aluguel na mídia. Redução da mulher a uma barriga. Comentário da seguidora. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que é para a gente ficar atento às narrativas que são feitas sobre maternidade e gravidez na mídia, que a coisa sempre aparece como um presente mágico que vai resolver a vida da mulher. Tanto que geralmente todo mundo termina a novela grávida, né? Ninguém começa a novela grávida. Poucas novelas você começa grávida, porque vai mostrar o que na novela? Perrengue do início ao fim. Primeiro que a atriz não vai poder fazer mais nada, porque ela vai estar cuidando do filho. Se for fazer maternidade real, vai ser uma novela inteira dentro de um quartinho, a mulher sofrendo, amamentando. Mas então mostra no final, que é para não ter que mostrar o que vem depois. E isso acaba sendo muito, muito trazido para a nossa vida, porque não sei como é que foram as suas experiências, mas eu tenho uma lembrança bem forte de assim que eu engravidei. E aí eu estava numa festa com umas amigas minhas, que fomos de paixão. E eu lembro que eu ia comer um mousse de chocolate.
E eu tava lá, eu adoro mousse de chocolate. E na hora que eu, assim, sabe, tava com a colher indo à boca, alguém gritou assim, não, tem ovo cru! E arrancaram o negócio da minha mão. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Não, tem ovo cru. Eu falei, tá, mas e daí? Muito bom. Não pode. Eu falei, gente, tudo bem, no máximo vai pegar uma salmonela e tomar uma dor de barriga. Eu só ia pegar Mas qual é a questão? A partir do momento que a mulher está grávida, ela começa, mesmo pelas pessoas que ela mais ama e com toda a boa intenção do mundo, a ser completamente tutelada, em função de que naquele momento ela deixa de ser pessoa para ela ser um porta-pessoa. E tudo gira em torno daquela pessoa ali que você está portando. Não é nem tanto, às vezes, uma preocupação com o bebê, mas com a função que você está exercendo, né? Porque é isso, você começa a ser vigiado em função de garantir que aquilo ali vai chegar até o final e que aquela pessoa, depois que saiu também um pouco caga, mas que aquela pessoa vai ser finalizada e vai virar um mundo. Você literalmente se transforma numa barriga e é como as mulheres de barriga de aluguel são vistas. Elas são vistas como porta-pessoas, elas não são vistas como mulheres. Acho que o melhor exemplo disso, a melhor forma da gente ver o nível do absurdo e de como isso não é sobre a mulher, não é sobre direitos da mulher, é que em muitos, porque não são tantos, em vários dos países que regulamentam e que legalizaram o comércio de barriga de aluguel, o aborto não é legal. A mulher não pode decidir se ela quer ou não ser mãe. Mas ela pode servir para gerar o filho de outra mulher, por dinheiro. E pode sofrer um aborto ali se fizer parte do processo. Exatamente. Porque, né, aí vamos tirar. Espera aí que eu estou vendo aqui as orientações da minha diretora. Políticas estatais natalistas, dificuldade de laqueadura, resistência dos profissionais de saúde em fazer laqueadura e às vezes até para inserir o DIU e a proibição do aborto. Isso é legal. Esse tema é legal, esse tema da laqueadura. Que, em resumo, a Aline vai explicar de uma maneira muito mais bonita que eu, que tudo se resume ao fato de que, gente, laqueadura, DIU, aborto, nada vai acontecer em termos de Estado patriarcal que colabore para que a gente deixe de ser porta-pessoas, de a gente ser útero que caminha. Todas essas políticas são políticas que contribuem para que a gente tenha autonomia reprodutiva e por isso que uma das principais lutas dentro do movimento feminista essas abortistas malucas, não é por aí. Uma das principais lutas do movimento feminista é por nossa possibilidade de ter autonomia reprodutiva, porque se amanhã mulheres efetivamente tiverem possibilidade de escolher se vão ou não ter filhos, e aí quando eu digo possibilidade você ter métodos contraceptivos que realmente funcionem e que estejam apenas na sua mão. Porque não está só na nossa mão. Você pode se entupir de pílula que aquilo ali falha. A melhor coisa, o menos ruim que você pode fazer é sempre fazer um método duplo com camisinha. E aí você tem que obrigar o infeliz a usar camisinha. Que é para você conseguir ter mais segurança. Então, assim, você pega, faz a sua parte, mas 100% garantida, viva e tal, você não tá. Nem laqueadura dá, nem vasectomia dá, Aline. Eu sei que você está aí revirando os olhinhos, mas esse é um dos fatos da vida. E aí é isso. Tá, eu consigo. E se por um acaso deu alguma coisa e eu engravidei, eu posso interromper a gravidez porque eu não estou querendo. E aí você está num outro momento da sua vida, em que você decide efetivamente o momento em que você quer trazer a maternidade para a tua vida. Hoje a gente não tem essa possibilidade de uma maneira para além das pressões sociais e etc. Continua que eu já me perdi. Priscila, tem 3 coisas que eu queria apontar aí, que uma é que o aborto, apesar de ele é totalmente sobre a soberania reprodutiva da mulher, dependendo da forma que o movimento feminista pauta essa luta, pode ou não ser sobre a soberania da mulher. Por exemplo, no Estado, eu acho importante trazer isso, porque no Brasil a gente ainda está nessa luta para conseguir o direito ao aborto, não é? Conseguir que a mulher possa escolher ou não ser mãe. Que quando é proibido, você não pode escolher ou não ser mãe, não é uma escolha. Nos Estados Unidos é legal, mas as mulheres conseguiram isso pautando pela cultura, não é? E pela legislação que tinha. E nos Estados Unidos, como a gente sabe aqui, não vou dizer o berço, porque é mentira, mas o supra-sumo do liberalismo
tudo é sobre escolha, tudo é sobre o indivíduo. Então elas também pautaram por aí, que as mulheres tinham direito à escolha. O movimento pró-aborto era um movimento pró-escolha, sobre poder escolher. Não era sobre soberania reprodutiva, não era sobre direitos humanos das mulheres, era sobre poder escolher. Estamos falando de liberalismo. E o que aconteceu foi que, ok, você pode escolher, não é sobre direito, é sobre o indivíduo poder escolher e o Estado não pode se meter na escolha de um indivíduo, né? Livre mercado, livre tudo. E o que aconteceu foi que eles legalizaram o aborto, mas eles não têm um sistema de saúde pública. O aborto é legal, você pode fazer se você puder pagar. Ou seja, continua tendo muita morte materna por causa de aborto clandestino, porque a maioria da população não é rica. Adivinha só quem poderia pensar nisso, não é? Que loucura. Então, a maioria das mulheres que são pobres continuam morrendo porque elas não têm acesso ao aborto, ou continuam sendo mães de um filho atrás do outro, presos, e isso implica uma vida ou de trabalho como uma coisa secundária na sua vida, em que você não tem sucesso no trabalho, que você não tem um trabalho significativo, e que você continua podendo ser mandado embora, porque sua primeira responsabilidade é em casa. O outro apontamento que eu queria fazer é que o aborto nem sempre foi visto com maus olhos. Ele já foi apoiado tanto pela direita quanto pela esquerda de maneira oportunista. Por exemplo, vou lembrar de uma coisa aqui, quem aponta isso é a Denise Thompson, que é uma historiadora feminista também, e ela vai analisar lá o período da colonização e não sei o quê. Ela fala que quando os colonizadores europeus vieram para a África e para os países da América Latina também, quando eles começaram o tráfico de escravos, não é? Era comum, e todo mundo sabia, que as mulheres negras, as mulheres caribenhas, as mulheres africanas, abortavam quando elas engravidavam. Primeiro, não tinha essa cena de ter uma família. Isso era foi uma coisa inventada, não é? As pessoas se relacionavam livremente, estava com um, depois estava com outro, sei lá, enfim. O casamento como uma instituição é uma cena europeia, católica, enfim, já muito fundamentada. E então, o que aconteceu? Como elas já eram escravizadas, elas não queriam ter filhos para poder ser escravos também. Elas não queriam pôr filhos no mundo para sofrer e servir um senhor branco europeu. Então, elas abortavam toda vez que elas engravidavam. Elas eram, né, correta no método contraceptivo. Se engravidava, aborta e acabou, não tem conversa. Ou, se não conseguia abortar, deixava a criança para morrer. Sabe? Abandonava a criança, que era para não gerar um escravo. E o que acontece? Deixa eu só Deixa eu só fazer um parêntese nessa sua história, que é uma história muito, muito tocante de uma enfermeira aqui nos campos de os campos nazistas e tal. A principal função dela era fazer aborto nas mulheres que estavam lá, porque as mulheres eram estupradas e muitas eram prostituídas e elas engravidavam e ela fazia isso escondido. Ela fez aborto e tem um nome para quando você mata, infanticídio. Assim, ela disse que foi uma coisa que marcou ela para sempre, porque ela matou centenas de fetos recém-nascidos e ajudou a fazer centenas e centenas, talvez milhares de abortos das mulheres que engravidavam repetidamente, mas e fazia às vezes o parto às escondidas, mas que sabia que se o feto fosse descoberto, isso significaria a morte da criança e também a morte da mãe. E é uma história terrível, mas é isso. Vamos nesse caso da colonização, os escravagistas, né, os colonizadores, sabiam que elas abortavam e não se importavam. Isso nunca tinha sido um problema para os europeus, porque eles falavam, e tem registro disso, tem registro histórico disso, que era mais barato traficar outro escravo do que criar um escravo. E aqui a gente entra no trabalho reprodutivo que a gente falou. Ou seja, se a mulher tivesse o filho, né, ia nascer uma criança, ela ia estar menos tempo na lavoura, trabalhando, porque ela ia ter que amamentar, ela ia ter que... Sabe, era um custo a mais, uma criança, uma a mais que ia ter que comer, insuportável. Sim, sustenta a mãe e criança então, até a criança crescer. Mas o que aconteceu nesse período? Como elas abortavam e eles praticamente incentivavam essa política, porque eles mandavam as mulheres grávidas trabalhar ainda mais para elas perderem as crianças, logo o tráfico de escravos começou a ficar mais dificultado, porque também os desgraçados, né, acabaram com tudo. Já tinham devastado tudo, não era tão mais fácil. E caminhava cada vez mais para o abolicionismo, ficava difícil. E então eles tiveram que incentivar a reprodução. Chegou a ter fazendas humanas de reprodução, como a gente tem hoje.
Só frisar, tem gente que não sabe, mas ainda hoje existem, foi pega um ano passado, esse ano não sei, mas ano passado na Ucrânia, teve uma na Ucrânia e teve uma no Quênia, e na Uganda também. Fazendas de reprodução humana para vendas de bebês, basicamente, que seria barriga de aluguel com uma máscara diferente. E eles faziam fazendas de procriação de pessoas negras, de pessoas caribenhas, não é? Enfim, de mulheres latinas, porque aí começou a ser necessário você fazer propaganda do casamento. E aí eles começaram a vender a ideia do casamento para aquela população que não, né, para os povos da América Latina e para os povos de África que não fazia nenhum sentido a ideia de casamento, que era para eles terem filhos e procriarem para trabalharem mais e gerar mão de obra. E até hoje é isso. E dentro do que eu tinha falado da esquerda, por exemplo, durante os anos 60, 70, né, quando começou aquela onda de liberação sexual, sim, a mulher tem que se liberar sexualmente. Claro que liberar sexualmente ela era transar por tudo quanto é homem, senão ela não era liberada, né, ela não era uma mulher liberta, tinha que transar com Deus e o mundo, senão ela era uma moralista conservadora. Nessa altura, da mesma forma que você tinha setores marxistas de mulheres apoiando a prostituição como trabalho, você tinha também setores marxistas que eram simultaneamente a favor da prostituição e a favor do aborto. E tem gente que acha isso contraditório, mas, na verdade, o aborto garante que você possa fazer sexo com muitas pessoas sem aquela responsabilidade chata, né? De vez em quando sai que é a criança. Tem a insalubridade, né? Não tem um nome também, tem o acidente de trabalho. Por isso, quando a gente tem que falar de aborto, a gente tem que pautar por soberania e por, né, por direito da mulher. Tem coisas importantes também que a gente precisa saber, que mulheres poderem ter filhos sempre foi uma capacidade que foi explorada ou pelo Estado ou por setores dominantes a seu bel prazer. Porque mesmo... e aí eu vou falar algumas bobagens no caminho e você me corrige, porque o conteúdo eu sei que está certo, mas aí pode ser que eu me perca nos detalhes. Acho que foi durante a Revolução Russa que as mulheres tiveram direito lá a aborto, isso foi conquistado, e foi tudo muito lindo, e depois foi revogado porque nós precisamos de camaradas para a Revolução. Então, pensando bem, você faça a sua parte aí e reproduza. Então, assim, nós somos vistas e somos contabilizadas pela capacidade de fornecer mão de obra para o sistema que a gente está inserida. Não interessa se é o sistema capitalista, se é o sistema comunista, se é o sistema, sabe, seja lá o que for. Desde que o mundo é mundo, que o patriarcado existe há 6 mil anos, esse é o lugar na lógica de business que a gente entra. Quantas unidades de mão de obra essa criatura consegue oferecer? Desde antes, sei lá, você vai pensar, período medieval, em que a mulher ela tinha filhos para ela poder ter crianças que depois iam ajudá-la na lavoura e ia poder ajudar a produzir comida e sustentar aquela família, até depois, por exemplo, em tentativas de outros sistemas, em que não, é claro que o corpo é seu, faz o que você quiser, mas pensando bem, agora a gente vai entrar em guerra, está faltando gente. Até o sistema capitalista em que a gente é máquina de reproduzir gente para continuar trabalhando, para criar exército de reserva e etc. Então, realmente, a gente falar a gente poder assumir esse controle, isso não é uma questão individual, isso é uma questão estratégica, soberana e que beneficia principalmente mulheres pobres, porque elas é que estão ali na ponta de lança da exploração disso tudo. No ruim, ainda que mulheres ricas sofram a mesma pressão, elas vão ter pressão para ter menos. Elas têm pressão para produzir herdeiro, lógico, elas continuam tendo. A mulher lá do Rockefeller vai ser pressionada para fazer um herdeiro, porque ele não vai querer deixar o dinheiro dele para o Estado, não vai querer deixar o dinheiro dele, sei lá, para os especuladores, ele vai querer deixar o dinheiro dele para o Rockefeller. Então, cadê o meu sangue? Aí, talvez um casal como esse vá lá e vai na Índia, porque a mulher não quis. Hoje em dia tem isso, né? Que nem a Kardashian lá fez. Já tive um filho, já vi como já vi que é bom, não quero mais. Vamos fazer os outros na barriga de outra pessoa. Então vai lá e faça um herdeiro para deixar o meu patrimônio. Mas a lógica continua sendo a mesma e nessa escala a mulher pobre é a que mais se ferra. Então o feminismo fala muito disso, não é porque a gente é obcecada com o tema, ou é porque nós enxergamos mulheres como úteros ambulantes. É porque a gente denuncia que essa é a maneira que o patriarcado nos enxerga.
É porque a nossa luta é fazer com que nós não sejamos mais úteros ambulantes explorados pelo patriarcado. Então, por isso que a gente é tão obcecada com isso e que a gente fica incentivando a recusa para assumir esse papel, que é o papel que todas as engrenagens vão tentar te colocar de alguma maneira. Seja através de você desenvolver esse amor pelo opressor, que a heterossexualidade te leva, seja através de você ser chantageado emocionalmente desde o momento que você nasce, porque você precisa ter um filhinho, até maneiras sutis, até você ser punida todo dia porque você recusa esse lugar, porque mulheres que recusam esse lugar, que recusam um lugar de feminilidade, que recusam um lugar de maternidade, foram, são e serão punidas. E a melhor maneira para a gente conseguir atravessar por isso é a gente caminhar junto e caminhar contra as mulheres que pensam parecido, e mais um motivo pelo qual o feminismo é um movimento muito importante, porque é um lugar onde você vai chegar e vai falar, gente, é essa merda mesmo? Não quero. Então se junta com a gente que a gente também não quer. Porque caminhar sozinha lutando contra isso é beiro impossível, gente. É muita pressão. Não dá, a gente não dá. Ela sabe uma coisa curiosa, eu gosto sempre de lembrar disso, porque para quem está no Brasil não tem noção, o Brasil é o mundo, né? Então, às vezes, muita gente nem sequer saiu do Brasil ou não o suficiente para conhecer outras culturas e ter essa referência para comparar. Em Portugal, o aborto é legal há 10 anos, apenas 10 anos. Sendo que Portugal teve uma ditadura até 74, 75, e aí houve a Revolução dos Cravos, né? Instauraram a República, mas só 10 anos é que o aborto é legalizado. E o que acontece em Portugal? Quando eu abro a boca para falar com a sua mãe, as mulheres têm um ataque do coração. Elas falam, pera, mas você tem tantos anos, você foi mãe com 22 é muito cedo, e eu pensando, se vocês soubessem, na minha cidade, com 22, as mulheres já são 3, pelo menos. Né? No Brasil é muito comum você ver adolescente com filho. Nós temos uma taxa de gravidez na adolescência absurda, ou melhor, de adolescentes engravidadas por homens adultos, que é absurda, né? De meninas que são mães. E o que acontece? Em Portugal, as mulheres já têm, né? Foi uma luta muito grande das mulheres, que, principalmente no fronte do sistema de saúde, dá não só contracepção, né, para todo lado, diferente que não é igual no Brasil, que contracepção é colocar camisinha em tudo quanto é postinho de saúde, não é assim, mas dá educação de planejamento familiar dentro dos centros de saúde, distribuir contraceptivos, né, educar como é que acontece essa porcaria? Vem aqui, vamos sentar, vamos descobrir como é que você engravida. Você não é sentando na cadeira que um homem sentou, né? Não é assim. Como é que acontece? Quando é que você está fértil? E como é que você pode prevenir que isso aconteça? Então, as mulheres tendo acesso a essa educação, e mais, acesso à educação familiar, educação reprodutiva, mas também educação de modo geral, né? Porque tem que lembrar disso, o índice de analfabetismo no Brasil ainda é muito alto, analfabetismo político, então, é de sentar e chorar. Quando as mulheres começaram a ter acesso a isso, começa a reduzir a taxa de nascimento. Hoje, Portugal é um país super envelhecido. As mulheres, é muito comum você ver mulheres começando a falar de ter filhos, ou desistindo porque já finalmente chegou a hora, mas não tenho mais idade, com 30 e tantos. 35 anos, ok, se calhar agora eu posso ter filho. Mulher não tem filho antes dos 30. Por quê? Porque elas têm acesso à informação. E o que acontece? O que eu comecei a ver nos últimos anos, nos últimos 2 anos, é o primeiro-ministro de Portugal. Atenção, Portugal tem um governo também, vou dizer esquerda, centro-esquerda, vamos assim, centro-esquerda, mais ou menos esquerda. Eles começam a incentivar a imigração. Começam a incentivar a imigração, e por quê? Porque as mulheres não querem ter filhos, elas olham e pensam, olha, essa é a condição que você me dá, se é isso que é preciso para ser mãe. Em Portugal não tem creche pública, tem que pagar. Licença maternidade é de 3 meses, depois você pode perder, mas você vai perder no pagamento. Né, vai perdendo salário. Então, as mulheres olham para isso e falam, olha, eu não tenho condição nenhuma de ser mãe, eu não vou ter filho, né? Eu não tenho. Existe essa consciência de eu não tenho condições de ter um filho, não vou ter. E aí eles começaram a incentivar a imigração. Por quê? O que é um imigrante, Sila? Um imigrante é o filho de uma mãe que veio lá do outro lado. E veio adulto. É o trabalhador pronto para trabalhar. É um trabalhador que quem gastou foi outro estado, já foi educado até certos níveis. Pode fazer um trabalho mal remunerado, pode fazer um trabalho melhorzinho remunerado, normalmente mal remunerado. Mas o Estado daqui não teve gasto nenhum com ele, não teve que pagar escola, não teve que pagar segurança social, não teve que dar auxílio família, sabe? Se ele teve alguma deficiência, problema dele. Cresceu lá, veio prontinho para trabalhar. Maravilha. E é isso que acontece. Agora, você também tem outros países
Tem outros países que estão na mão de governos de direita, ou governos conservadores, e eu friso isso por quê? Porque eles têm aquele ideal nacionalista anti-imigrante, não é? Eu não quero nada que vem de fora, bom é o meu, e fecha a fronteira, estilo Trump, levanta o muro. E o que eles fazem para resolver o problema da baixa natalidade? Eles incentivam políticas familiares. Eles começam a dar dinheiro para a mulher que tem mais de um filho. Então, as mulheres, para sobreviver, têm mais de um filho. Porque quando você é pobre, depende de quantas pessoas trabalham, não é, em casa. Então, Você tem países assim como Inglaterra, você tem lugares assim que que o Estado começa a pedir, pelo amor de Deus, engravida. E aí começa a criar... Eu sei, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Londres, que, assim, você tem bolsas, não sei o que, para ter um filho, bolsa não sei o que, para ter outro filho, e o povo fala assim quase pela gente, por favor, França, por favor, você quer ter filho? Toma aqui esse dinheiro, tenha um filho. Japão, Coreia, estão indo pelo mesmo caminho de fazer políticas pelo amor de Deus, bota um filho no mundo. Por quê? À medida que mulheres começam a perceber o poder de fogo que elas têm quando elas se recusam a fornecer mão de obra, o Estado começa a ter que rever as políticas deles. Porque, primeiro, eles tentam a força, e aí ou a gente vai virar Handmaid's Tale, ou vai acontecer, aqui no Brasil está virando, né? Mas em muitos outros estados, o que está acontecendo é isso. O Estado está negociando com essas mulheres condições melhores para elas poderem ocupar esse papel, e ainda assim isso não mexe na estrutura que é ela continuar sendo a principal cuidadora. Mas mesmo assim, você já consegue ter mais poder de fogo, e você tem, inclusive, políticas que promovem a participação dos homens quase que obrigatória nesse processo. Como sei lá onde, ali num país nórdico, cujo nome eu nunca me lembrarei, que é 2 anos de licença, que é para dividir entre os dois, etc, etc. E aí, como só está faltando 10 minutos, eu ia perguntar se tem mais dúvidas, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, eu já vou partir para os reclames finais. A gente está fazendo uma série de lives, né? E essa é a primeira. A gente fez assim mais cedo e tal, mas o nosso horário base vai ser às 7. Amanhã nós teremos a live Organização Política do Movimento das Mulheres, que vai ser com a Natália, nossa fêmea brava, e a Gabi Polari, maravilhosa, todas autoras do QG. E vai ser muito bacana. Vamos falar sobre, que beleza, vocês já destruíram meu mundo, eu já sei que eu tenho que lutar com essa merda, o que eu faço agora? Organização política, a gente precisa conversar sobre isso. Está rolando também a Marcha Mundial, a segunda Marcha Mundial Abolicionista, porque é muito importante a gente trazer essa discussão do abolicionismo, da prostituição. Não sei se vai dar tempo, a minha diretora está aqui falando no meu ponto, não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, mas a gente traz essa discussão muito importante. Dei uma olhadinha lá na nossa página e etc. As lives vão estar salvas no IGTV e vamos tentar colocar no YouTube também, porque a fé de que eu vou conseguir fazer isso aqui quando eu terminar, né? Já aprendi a salvar, botar no IG, agora eu nem sabia que isso é possível, mas vai acontecer. Salva vai estar. Salva vai estar, em algum lugar vai aparecer, gente. Se acalmem. Nós agradecemos muito a presença de todas. Tá muito legal a nossa programação. Vocês vão ver vários carinhas aí, de todo mundo. A gente vai estar falando muitos temas importantes, sempre com uma perspectiva materialista, de feminismo radical, falando da opressão das mulheres. Vamos juntas, como diria o Zagalo, tá vivo? Não sei. Vocês vão ter que nos aguentar. A gente vai estar falando aí sobre isso, que é para a gente caminhar mais forte nesse período muito complicado que a gente está vivendo, que é a presença nas redes mesmo, já que as ruas nos foram tiradas, por enquanto. Mas a gente está aqui. Marcha Mundial das Mulheres, deixa eu explicar antes que acabe o tempo. Vai ser virtual, então amanhã a partir das 9. Foto, fazendo um negócio assim que eu não vou conseguir fazer porque é outra mão. Faz aí, Helene, você consegue? Também não, né? Fazendo aquela coisa da bunda, passando pra cima. Finge que tem uma outra mão. Isso aí, ó. Muito bem. Tira uma foto. Eu sou bolitinista, filha.
Marcha abolicionista, gente. Minha cabeça, cheia das águas. Marcha abolicionista, faça uma foto aí bonitinha, que nem a Aline falou. Bora postar. Twitter, Instagram, com a hashtag que depois a gente vai colocar ali nos nossos stories como é que vai ser. Vamos fazer tuitaço, já acabou o BBB, não precisa mais ficar naquela confusão de BBB no Twitter. Vamos falar de coisa que melhor assim, né? Feminismo e tal. Bota lá a hashtag da Marcha Abolicionista que a gente vai divulgar. E vamos fazer volume, gente. A gente tem que fazer volume, tem que fazer barulho, né? Pra pelo menos a gente mostrar que veio. Vamos tentar pautar isso aí, beleza? Beijo, obrigada. Beijo. Desejo sorte. Nos veremos no IGTV, eu acho. Aline, muito obrigada. Quase nunca te vejo, não sei quem você é. Volta dia 30. Bora lá. Isso aí, a gente volta também. A gente ainda vai aparecer por aqui de novo, fazendo outras coisas. Aí eu tenho que ver com a minha diretora aqui no pé. Tchau, gente. Tá bem. Então, tchau, gente.